Fala pessoal, vamos que vamos, está no ar e na edição de hoje, se liga na democracia. E o nosso convidado de hoje do programa Vamos que Vamos é o professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, Paulo Roberto, o queridíssimo da Facom. Quem conhece sabe a figura que eu estou falando. Paulo é formado em Comunicação Social pelo FJF e mestrado e doutorado em Ciências Políticas. As suas áreas de atuação vão desde eleições, mídia, ideologias, comunicação política, partidos, enfim. O cara é um sabe-tudo do campo da política. Paulo, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. O nosso tema do programa de hoje é as entrevistas coletivas, algo que foi bem contraditório assim, durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, porque houve uma substituição, né, das entrevistas coletivas, que é essa maneira da gente acessar as informações e os dados trazidos pelos governos, pelos órgãos públicos, e houve então a inserção das lives. Como que essa mudança, essa alteração faz com que tenha horizontes que batem, por exemplo, na forma da gente acessar informações e também questionar essas informações trazidas pelos governos? Primeiro, um prazer estar conversando com vocês. E eu me recordo, quando você me pergunta isso, de uma frase famosa do Milor Fernandes, que dizer: jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O papel do jornalismo é inquirir, inclusive, o poder, e sobretudo o poder. Aquela pergunta incômoda que o poderoso representante do poder legislativo, executivo, judiciário não quer responder, é exatamente aquela que a sociedade quer que o jornalista faça. É para isso que existe o jornalismo, para estabelecer o contraditório, para permitir que não haja apenas um discurso de publicidade das ações governamentais, que as pessoas sejam colocadas em circunstâncias em que têm que explicar o que não querem, têm que responder o que não querem. As coletivas são uma prática democrática em que o chefe do Poder Executivo, como no caso do exemplo que você pergunta, está lá à disposição do diálogo com a sociedade, à disposição do diálogo com os profissionais de comunicação. E isso é, em si, já uma abertura democrática que não se demonstra quando você se recusa a frequentar esse tipo de espaço e a responder em ambientes não controlados. As lives são o contrário disso, né? As lives são controladas do ponto de vista da temática, do ponto de vista do tempo, por quem está fazendo a transmissão, o que significa que não há ali incômodo, não há ali nenhuma pergunta dura, não há ali nenhuma necessidade de explicar o que você não queira. Portanto, é um ambiente com potencial menos democrático, menos ilustrativo para a sociedade do que um ambiente duro, às vezes tenso, que as coletivas promovem, mas exatamente essa tensão que faz delas um instrumento necessário para a sociedade. Houve também os ataques duros às imprensas, sim, né? Sim. Como que a gente faz essa coleta de dados e informações de um jeito possível dentro de um governo autoritário, como foi esse último do ex-presidente Bolsonaro? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso não abdicar da tarefa que cabe à imprensa, não abdicar da tarefa que cabe a qualquer profissional de comunicação responsável, que é sempre possível estabelecer o contraditório, fazer as perguntas importantes para a sociedade, mas é óbvio que você tem que ter o bom senso de não colocar os profissionais em risco. O caso que você cita era um caso em que os profissionais estavam em risco. O cercadinho que o presidente Bolsonaro construiu na saída do palácio, que com frequência era ocupado não só por militantes autônomos e militantes orgânicos da extrema-direita, mas também por gente contratada. Você sabe, hoje havia uma claque contratada, combinando coisas, inclusive, com os assessores previamente. Aquilo se constituiu num trabalho, por vezes, perigoso para os profissionais de imprensa, que foram hostilizados verbalmente, houve ameaças de agressão física. Isso aconteceu concretamente em outros espaços, portanto, garantir o contraditório tem que se dar num ambiente de respeito às tarefas do profissional de imprensa. Num dado momento, os principais veículos de comunicação resolveram sair do cercadinho, não mais mandar profissionais para lá, porque eles estavam sob risco. Havia concretamente risco físico, risco à integridade e à sanidade dos profissionais atuando no exercício da sua profissão. Isso significa, portanto, que naquele momento a imprensa me parece tomou a decisão correta de não colocar seus profissionais neste ambiente de risco e tentar exercer seu papel de controle, seu papel
de contraditório em outros espaços. Que bom que a gente voltou a ter uma série de procedimentos do governo federal no sentido de se expor, se colocar diante da possível crítica, de fugir da necessidade de só estar em ambientes controlados. Isso faz bem para a democracia. Só para dar um exemplo metafórico, quando você tem um ambiente totalmente controlado, não irrompe o inesperado. Vamos pensar numa campanha. Se você só tivesse horário gratuito de propaganda eleitoral, os marqueteiros diriam tudo que os candidatos diriam e eles dirão exatamente aquilo que treinaram para dizer. Por que precisa ter debate também? Porque no debate aparece o inesperado. No debate aparece aquilo não controlado. No debate alguém se revela talvez como é efetivamente, não como treinou para aparecer. Isso também é o que acontece nessa dobradinha de espaços públicos com conversa não controlada e entrevistas coletivas quando os presidentes da República ou qualquer outro membro de qualquer poder se coloca à disposição da sociedade para democraticamente ser cobrado. Exato. Nossa, Paulo, você foi perfeito, porque é exatamente isso que a gente precisava, é entender como que é essa mudança, que já vem, né, se a gente pegar para pensar os ataques à imprensa, ao ataque às mídias tradicionais, isso já tem um tempo e já acontece desde sempre. Sim. Mas que se fortificou tanto pela chegada das redes digitais, mas também por conta de ter essas figuras públicas, e principalmente chefes de Estado, coordenando esses ataques à imprensa. Esse mesmo dilema não atravessa só a comunicação. Quando se falou da crise dos partidos, é parte derivada disso. De repente, as lideranças políticas que, para falar com os seus potenciais eleitores ou com bases eleitorais, usavam a instituição partidária, não precisam mais dela, falam diretamente pelo Twitter. Portanto, tem um desafio para todas as instituições que vivem de mediação. Esse desafio não quer dizer necessariamente morte, quer dizer talvez um novo encontro com possibilidades que não estão aonde pareciam estar antes. E esse foi o Vamos que Vamos da semana. O programa que traz questionamentos sobre democracia, informação e jornalismo. Tchauzinho e até a próxima.